sempre surpreendentes. E para a gente se aproximar um pouco dessa maravilha, dessa riqueza, hoje vamos conversar com o professor Pedro Vasconcelos. Como vai? Tudo bem, Jorge? Bem-vindo. Obrigado. Além de especialista em Novo Testamento, o professor Pedro também estudou profundamente a religiosidade do povo e do conselheiro no episódio de Canudos. É isso? Belo Monte. Então vamos começar por aí, né? Belo Monte é o nome dado por Antônio Conselheiro e seus seguidores, né, em 1893, quando eles se estabeleceram num antigo povoado, um povoado já existente, que tinha o nome de Canudos. E onde é? Isso fica no nordeste da Bahia, no sertão. Hoje temos aí são uns 400 quilômetros mais ou menos de estrada, né, para chegar lá pela BR-116. Sei. E ainda existe Belo Monte ou está debaixo d'água? O Belo Monte está debaixo d'água, porque primeiro houve a destruição pelo fogo, né, pela guerra, depois veio a destruição pelo açude. E a população que ali vivia no final dos anos 60 foi levada para uma vila próxima, que hoje tem o nome de Canudos. Sei. E durante quanto tempo existiu esse povoado de Belo Monte? O que se produziu lá? Qual é a importância disso para a nossa cultura, para toda... Claro. Então, a importância é dada, eu vou começar pelo fim, né, para a gente chegar lá aos temas. A importância do tema Belo Monte, Canudos, ficou garantida na nossa história pela escrita de uma das obras-primas da literatura brasileira, que é Os Sertões, né, de Euclides da Cunha. Houve episódios que, do ponto de vista do tamanho e do impacto, terão sido, quem sabe, até mais importantes do que o Belo Monte. Mas, como diz um autor, eles não tiveram seu Euclides da Cunha. Seu Euclides da Cunha, para o bem ou para o mal, imprimiu na consciência nacional, né, o tema Belo Monte, e esse tema se tornou inescapável. E ainda bem, né? Agora, esse evento foi, obviamente, importante, independentemente de Euclides da Cunha. Aliás, foi porque o evento foi importante que Euclides da Cunha foi a mando do jornal Estado de São Paulo cobrir a guerra, né, como jornalista, como repórter, exatamente. Ele mandou algumas dezenas de reportagens de Salvador, depois lá do Teatro dos Acontecimentos também, e depois produziu o livro que lhe garantiu o ingresso na Academia Brasileira de Letras. A importância desse evento, né, a gente pode tentar resumir aqui da seguinte maneira. Então, o Arraial do Belo Monte se estabeleceu a partir de junho de 1893, e aí não vamos esquecer, são 4 anos após a proclamação da República, né, e ele é destruído após uma guerra de quase um ano, né, em 5 de outubro de 1897. Né. O que acontece aí é que há uma conjunção de fatores de ordem política, de ordem social. Então vamos pensar que nós temos um novo regime político, a abolição da escravidão tinha acontecido há pouco tempo. A abolição foi em 88. 88, portanto 5 anos depois. Né, havia uma rua lá no Belo Monte que se chamava Rua dos Negros. Sim. Né, quer dizer, ex-escravos que não tinham possibilidade de trabalho, de sobrevivência, foram viver lá. Né. Então, fatores de ordem política e social, um empobrecimento do Nordeste, né, a economia brasileira que está cada vez mais se concentrando no Sul, então problemas desse teor também, somam seus problemas, vamos dizer assim, especificamente religiosos, ou mais propriamente religiosos, que vêm, seja da separação entre igreja e Estado, né, é resultado da... Exatamente. Mas que já vinha, de alguma maneira, sendo preparado, né? Exato, Dom Vital, Dom Macedo Costa, que foram presos na época do Império. E também a Igreja Católica da época vive um processo de reformulação interna que os historiadores costumam chamar de um processo, de um projeto de romanização da Igreja do Brasil, que consiste basicamente numa
numa vinculação mais estreita entre as práticas pastorais adotadas aqui no Brasil e as determinações emanadas, né, do Vaticano, sem a mediação do governo imperial, ou antes do governo português, né, quando o Brasil era colônia, num regime que era conhecido como regime do padroado. No padroado, o governo civil interferia mais. Ele administrava a coisa religiosa. Né? Os bispos eram indicados pelo rei e sancionados, né, pelo Papa. Então, na prática, o rei geria, né, a coisa religiosa. E com a decadência desse regime, né, há um interesse da Igreja do Brasil, de alguns setores, e do Vaticano, de que esse entendimento seja mais estreito. Né? Isso significou uma série de inovações, e talvez uma das que mais foram sentidas tenha sido o menor valor que começa a ser dado, por estranho que pareça, ao culto dos santos. Qual é a importância do culto dos santos? Então, na tradição católica brasileira, os santos têm um papel indispensável, têm um lugar indispensável no imaginário religioso. Né? Isso foi notado por grandes autores, né, como Gilberto Freire. O Sérgio Buarque chega a falar de uma intimidade quase indecorosa que o brasileiro tem, né, com o santo, né, uma página fabulosa do Raízes do Brasil. E, de alguma forma, esse projeto de romanização previa a chamada, isso era chamado assim na época, substituição das cerimônias sem padre pelas cerimônias com padre. Sei. Então, as novenas, os terços, as rezas, a devoção aos santos, não é que isso é abolido, mas isso de alguma maneira passa a ser visto como de menor importância diante desse projeto, não é, de reforçar, de mostrar da missa, exatamente a bênção do Santíssimo, principalmente a missa, né? Principalmente a missa, a Eucaristia. Né? Então o culto dos santos adquire um caráter secundário, mas para o povo, até hoje de alguma maneira, se a gente procurar, né? São Judas, Santa Edvíges, como esses santos são populares no imaginário católico, né? Então isso soou de maneira tensa, conflitiva e agressiva mesmo à sensibilidade religiosa do povo. Só uma coisinha, quando você define uma coisa como sem padre, não quer dizer que não tenha nada, obviamente. Claro. Tem alguma coisa. Com quem? Não, você tem o próprio conselheiro, então vamos já pegar aí o Antônio Conselheiro. Ele tem esse apelido por quê? Porque ele é alguém que sabe dar conselhos, sabe falar, sabe exprimir-se em público. Ele era chamado pelos padres para fazer o sermão da missa. Sim. No Belo Monte, as missas que eram rezadas tinham o sermão feito pelo conselheiro. Né? Você tem uma outra figura no interior do sertão, até hoje ainda, que é a figura do beato. Sim. Há uma espécie de hierarquia sertaneja, o beato e o conselheiro. O conselheiro, ele tem a retórica, ele tem a capacidade da palavra, portanto ele tem um domínio maior do saber religioso, enquanto o beato é aquele que sabe rezar, é aquele que sabe puxar a reza, sabe puxar o terço, sabe puxar uma novena. E eventualmente faz alguma cura. E pode ser também, aí você tem o curandeiro. Tá né? bem, é outro. Mas o beato é o que puxa a reza, o conselheiro, além de saber fazer isso, ele também sabe pregar. Sei. Né? Então, você tem o beato, você tem o conselheiro, você tem a benzedeira, você tem o curandeiro, todas essas figuras são presentes no universo religioso católico popular. E, em geral, é em latim, um latim estropiado. Um latim macarrônico, latim... mas que também tinha uma certa sedução por conta do incompreensível que essas palavras traduziam, um certo tom mágico que essas palavras teriam. Né? Com esse reforço das cerimônias com o padre, né, em alguns lugares os conflitos entre o padre e essas figuras líderes populares, esses conflitos foram de intensidade grande. O próprio conselheiro teve conflitos com alguns padres e se entendeu melhor com outros. Tá. Né? Então, o Belo Monte se explica
pegando o aspecto religioso, Tá né, certo. destacando esse aspecto que nos interessa aqui, como uma espécie de reduto do catolicismo popular, tal qual ele vinha sendo vivido nos séculos, né, desde a chegada dos portugueses, né? Então, uma coisa que vai chamar muita atenção de um frei que vai visitar lá o arraial e pedir que o arraial seja desfeito, é o chamado Beija das Imagens, uma cerimônia em que as pessoas tomavam das imagens e as beijavam, e eram tocadas, eram tomadas de uma emoção profunda. Euclides da Cunha descreve essa cena como se fosse quase uma histeria coletiva. Ele usa a expressão neurose coletiva, né? É uma cena muito poderosa do ponto de vista narrativo, né? Ele chegou a ver isso? Não, ele não viu. Ele imaginou, até porque ele tem toda uma teoria patológica sobre a religião, Sei. que ele encontra nessa prática do Beija das Imagens uma tradução visualmente impressionante. Tá. Mas que esse Beija das Imagens era uma marca da prática religiosa ali no Belo Monte, sem dúvida. E certamente fora também. Seguramente, não há nada Mas de não novo. tem registro, tá. Nada de novo, mas no Belo Monte isso Ganhava. pode ter vazão. Sei. Né? Isso pode ter vazão. E aí nós temos a devoção do povo e a palavra do conselheiro. Essas duas coisas articuladas, né? A palavra e a devoção, né? Se interpenetram e se alimentam mutuamente. Ou seja, a devoção é estimulada pela palavra do conselheiro, a palavra do conselheiro ganha densidade num universo em que essa devoção acontece, né? No relatório que esse frei escreveu, Frei João Evangelista de Monte Marciano, ele escreve um relatório após uma missão que ele desenvolveu lá no Belo Monte para ver se dissolveu o arraial, né? O ponto no qual ele pega, um dos mais importantes, é exatamente esse. O povo do Belo Monte é idolátrico. Sei. Né? E é fanático. Sei. Né? Então, há uma guerra religiosa, se é que se pode falar assim, Tá. né? Porque, de alguma maneira, o conselheiro faz frente a esse movimento no sentido de reforçar, né, a centralidade da figura sacerdotal. Tá. Quantas pessoas se estima que foram reunidas ali? Havia alguns arraiais também periféricos, não é isso? A Belo Monte. Então, o número dos moradores do Belo Monte é muito difícil de ser precisado por várias razões. Primeiro porque havia um fluxo de gente que ia e voltava, gente que ficava um tempo, né? Segundo, que o crescimento foi vertiginoso. Curiosamente, depois que a guerra começou, em vez do número diminuir, o número aumentou. Sei. Terceiro, que os próprios números dados pelo Exército seguramente foram inflados, no sentido de justificar o tamanho do monstro e justificar a incompetência do Exército para dar conta do problema. Então, Euclides da Cunha vai falar de 5.200 casas rigorosamente contadas, né, no final dos sertões. Mas num caderno de anotações que ele carregava, né, ele fala de 2.000 casas. Se você pensa 4 pessoas, em média, você tem de 8.000 a 20.000 pessoas. Né? E você vai ter registro do Exército falando de 30.000. Sei. Conversando com um arqueólogo que fez escavações quando o açude Baixou. secou, ele calculou pelo espaço ocupado, né, o espaço onde foram encontrados vestígios da presença humana anterior, né, ou seja, daquela época, ele fala de umas 8, 10 mil pessoas. Sei. Isso era muito para Era significativo, era significativo. Né? Tá. E por que é que uma coisa, eu entendo até que tivesse um certo contraste, vamos dizer, entre a hierarquia eclesiástica católica e a prática religiosa que havia ali. Né? Mas isso havia em outros lugares também. O que tornou Belo Monte especialmente subversivo, que merecesse metralhadora, canhão para acabar com ele? Bem, a figura do conselheiro já tinha uma certa projeção. Machado de Assis fala do conselheiro, né, nas suas crônicas, e o Machado nunca foi lá. Né? Ou seja, a coisa de alguma maneira se tornou conhecida em termos de
em termos de Brasil. Via imprensa. Via imprensa, principalmente, claro, via imprensa. Claro. Focos de rebelião religiosa, vamos chamar assim, existiam no sertão, né? Então, o que aconteceu no Belo Monte não é excepcional nesse sentido. No entanto, há o componente político estreitamente vinculado ao religioso, o político-econômico. Né? No Belo Monte não circula o dinheiro da República. Não pagava imposto? E no Belo Monte não se pagam os impostos estabelecidos pela República. Né? Então, é uma soma de ingredientes que acaba se tornando explosiva. Então você tem o coronel que está preocupado que no seu reduto ali está estabelecida a anarquia. Ou como o Frei João vai dizer, estabeleceu-se um Estado dentro do Estado. Né? Os políticos baianos estão preocupados também, né, porque é um foco de rebelião, de desobediência civil. E há um ingrediente circunstancial mais importante. Na época, o vice-presidente da República era baiano. E o presidente da República, que era o Prudente de Moraes, estava doente. Portanto, o Vitorino Pereira, que era o vice-presidente, estava em exercício, né, na presidência. Né? E aí havia todo um contexto político também bastante complicado, e o Vitorino Pereira fazia parte de um grupo que pretendia derrubar o Prudente. Então ele quis, de alguma maneira, capitanear uma vitória sobre o Belo Monte, né, no sentido da sua promoção política. Quer dizer, como acontece até hoje, né? Arranja uma guerra para você se legitimar. Exatamente, exatamente. Então, ele, por exemplo, é que transfere o enfrentamento do Belo Monte, né, de Salvador para o Rio de Janeiro. Que era a capital da República. Que era a capital da República. Antes, a questão estava sendo enfrentada no âmbito estadual, né, com alguma projeção, com algum destaque. Já tinham sido 2 expedições militares que tinham sido banidas, né, mas o Vitorino Pereira traz o problema para si, né, portanto traz para o Rio de Janeiro, e nomeia o Coronel Moreira César, figura de projeção nacional já naquela época, para comandar a 3ª expedição. Depois o Prudente volta, percebe a trama que está acontecendo contra ele volta às pressas, né, e aí a coisa já está acontecendo e ele ordena a 4ª expedição, que será definitiva. Né? Agora, voltando ao conselheiro, o que ele tinha? Algum talento ele tinha, quer dizer, claro que havia fatores externos que agregaram, que ajudaram, claro. Mas ele tinha um carisma, ele tinha um talento. Como é que você descreveria isso? Eu começaria dizendo que o Machado de Assis se colocou essa pergunta que você acabou de me fazer numa das suas crônicas. Fico honrado com isso. Mas essa questão é fundamental e, em geral, os sociólogos e historiadores não prestam a devida atenção a ela. Sim. Mas o Machado se pergunta, que vínculo é esse que explica a relação dos conselheiristas com o conselheiro? E ele deixa a pergunta em aberto, mas sugerindo que, sem que se enfrente essa questão, né, não se vai dar conta do problema geral. Né? A figura do conselheiro foi muito depreciada na obra do Euclides da Cunha. O Euclides da Cunha, como que para salvar os conselheiristas, precisa transformar o conselheiro em bode expiatório, né, e ser o grande responsável do equívoco que foi a guerra. Essa, pelo menos, é a imagem que tenho do conselheiro que o Euclides da Cunha pinta. Sim. Então, o conselheiro é um lunático, um pregador apocalíptico, fanático, que fala do fim do mundo e que arranca os cabelos das mulheres, ou seja, um louco. Né? Essa é a descrição que Euclides faz, e que corresponde bem ao projeto literário que ele desenvolve. Né? Agora, penso eu que para uma justa avaliação do conselheiro, seria importante conhecer seu pensamento. E nós temos a possibilidade de conhecer o seu pensamento lendo as obras que ele escreveu. O problema é que uma das obras que ele escreveu foi publicada, já saíram 3 edições e as 3 edições estão esgotadas, e essa obra chamou muito pouco a atenção das pessoas. Ela foi publicada por um autor campineiro chamado Ataliba Nogueira, um livro chamado Antônio Conselheiro e Canudos, Revisão Histórica. Então, Ataliba apresenta a obra e transcreve um caderno de anotações que Antônio Conselheiro produziu de 600 páginas. Não é pouca coisa, né? E lá você vai encontrar sermões sobre os 10 mandamentos, sobre a missa, sobre as dores de Maria, e num português correto,
ideias muito bem organizadas, né? Agora, existe um segundo caderno, se você me permite, queria destacá-lo, porque ele está inédito até hoje, né? O original dele se encontra na biblioteca da Universidade Federal da Bahia, né? E ele tem 800 páginas, mais ou menos, sendo que mais da metade consiste numa transcrição interrompida do Novo Testamento e 250 páginas, de novo, meditações sobre diversos assuntos religiosos, mandamentos, histórias bíblicas de diversos tipos, textos bíblicos que ele comenta e assim por diante. A transcrição ele copiava no Novo Testamento, de algum lugar? No caso do Novo Testamento, trata-se de uma cópia. Tá bom. Que chama a atenção é que ele interrompeu isso no final do capítulo 12 da Carta aos Romanos, porque se ele seguisse uma linha mais à frente, ele iria escrever assim: todo homem se sujeite às autoridades, pois não há autoridade que não venha de Deus. Uhum. Ele está em briga com a República, não aí cabe. Ele ficou desgostoso. Ele chega num impasse, ele fica num impasse diante do texto, né? Depois ele vai dar uma resposta a esse impasse que ele vivencia diante do texto sagrado. Agora, depois disso vem essa seção que tem um título bonito: Apontamentos dos preceitos da divina lei de nosso Senhor Jesus Cristo para a salvação dos homens. Isso é um escrito de 1895, há uma data lá no documento, portanto no meio da vida do Belo Monte, né? E eu fiz a transcrição desse material, né? E fiz uma análise do seu conteúdo na tese de livre-docência que defendi. Você transcreveu para o computador? Sim. Para meio eletrônico? Para o meio eletrônico e tecendo notas fazendo comentários, né? Mostrando como ele cita os textos em latim, traduz, interpreta, associa versículos bíblicos e com isso ele alcança um sentido novo para esses mesmos versículos. Ou seja, ele não é apenas um copiador. Isso é um dado muito importante. Ele é um autor que tem originalidade, ele enfatiza aspectos que nas suas fontes ele não encontra. Nós conhecemos algumas das fontes literárias das quais ele se serviu. Então ele não faz um uso servil desse material. Intelectual. Exatamente. Ele cria um linguajar próprio, né? E um linguajar que tem um sentido na medida em que se reflete, né? Ecoa a experiência da sua gente, né? Essa fala, essa escrita é resultado da interação que ele estabelece com sua gente. Ali ela tem um sentido todo particular. Só uma coisinha, a transcrição que ele fez é da versão latina do Novo Testamento? Ele copiou o português. É em português? Ele copiou em português. Provavelmente ele se serviu de uma edição bilíngue que existia na época. Tá. Porque nas meditações, muitas vezes ele cita os textos em latim. Sei. E aí ele faz traduções, mas às vezes as traduções não são literais. São perífrases, são paráfrases, perdão. Né? São comentários, são traduções comentadas. Sim. Já aplicando ali ao contexto. Não é uma tradução literal. Não. Às vezes sim, às vezes não. Está certo. Uhum. E hoje, qual é a dimensão dos estudos belomontinos ou conselheiristas? Além de você, né? Existem duas vertentes, vamos chamar assim. Eu vou tentar identificar assim para fazer um esquema mais geral. Existem os chamados estudos euclidianos, né? E uma sede importante desses estudos euclidianos é a cidade aqui no interior de São Paulo, que é São José do Rio Pardo, onde existe a Casa Euclidiana, que foi a casa onde Euclides viveu na época em que ele escreveu os Sertões. Tá. A cidade de São José do Rio Pardo tem uma tradição muito bonita de conservação dessa memória, né? Euclides não nasceu lá, não morreu lá, mas viveu lá quando escreveu os Sertões. Tá. Então há todo um trabalho de conservação e de desenvolvimento dos estudos mesmo sobre Euclides em São José do Rio Pardo. E existem os chamados estudos conselheiristas, né, que pretendem recuperar aquilo que o saudoso professor José Calazans chamou de canudos não euclidiano, ou seja, investigar do ponto de vista arqueológico, do ponto de vista antropológico, sociológico, político, histórico, e aí o elemento religioso é fundamental, não pode ser desconsiderado, né? Recuperar os traços fundamentais dessa história que, apesar de bastante conhecida, ainda é pouco e insuficientemente conhecida. Analisada, interpretada. Principalmente, eu diria, né, o pensamento do conselheiro, né? Porque
exige-se para o entendimento disso que se conheça um pouco da teologia católica da época, um pouco da produção teológica que circulava no Brasil naquela época. O campo católico. Exatamente. E aí muitas vezes historiadores, sociólogos não dão a devida atenção e também quem mexe com a teologia, né, muitas vezes não dá atenção porque se trata de estudar um líder dissidente... Popular. Né, popular de um lado e dissidente do outro, né? Então, eu penso, até defendi isso na minha livre docência, que a área acadêmica a desenvolver uma pesquisa adequada sobre essa realidade é a ciência da religião. Tá certo. Né, que se coloca aí nesse meio para incorporar os diversos saberes, né, que devem ser feitos sobre esse universo que é bastante complexo e rico. Tá. Eu agradeço o livre docente Pedro Vasconcelos por mais essa extraordinária lição que ele nos dá de um momento importante da religião praticada no Brasil e todas as suas contradições. Muito obrigado. Eu que agradeço, Jorge. Você fique conosco. Obrigada.